Olá, alunos do Paraná! Como vocês estão? Eu sou a professora Carol, nós temos a nossa intérprete de hoje, a Viviana, e estamos aqui para mais uma aula de ciências do nono ano. Vamos começar nossa aula observando nossos objetivos de hoje. Estar com o caderno para fazer as suas anotações e atividades. Se você ainda não pegou ele, corre lá e pega. Confirmar a sua presença na aula e realizar as atividades lá no Classroom. Agora, no Classroom, você tem um único link onde você entra, faz uma atividade e já responde a chamada. Então, não deixe para fazer isso depois. Faça logo que acabar a aula, ok? Se você não está tendo acesso aos aplicativos, vá na sua escola e pegue as atividades que eles estão imprimindo para que você não fique com falta depois e para que você tenha a sua nota garantida. Nós também temos o objetivo hoje de conhecer as ligações químicas. Você sabe o que é uma ligação química? É o que a gente vai aprender hoje. Dentro das ligações químicas, a gente vai ver a ligação iônica. Lembram que a gente falou de íons na aula passada? Então, a gente vai ver como que acontece essa ligação. E a gente também vai utilizar a fórmula de Lewis para poder ilustrar essas ligações. Você vai ver que é bem fácil e bem interessante. Primeiro, nós vamos relembrar a teoria do octeto. Você se lembra dela? A teoria do octeto é aquela regra que a gente tem que lembrar de que todos os átomos, quando eles querem ficar estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada que ele tem na eletrosfera. Apenas alguns elétrons, como o hidrogênio e o hélio, eles têm 2 elétrons na camada de valência para ficar estável. Os outros precisam de 8. Então, se você analisar aqui, ó, a gente tem uma ligação acontecendo, que depois a gente vai descobrir qual que é. E aqui nós temos o átomo de carbono. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, ele está estável. Nós temos os 2 oxigênios e eles têm 4 cada um e mais essa barrinha aqui. Essa barrinha aqui está dizendo que eles estão fazendo uma ligação nesse composto. Então, eles estão tendo 8 elétrons também na última camada. Não esquece dessa regra. Temos aqui um exercício para que você tenha essa regrinha na cabeça. Com base na distribuição de Linus-Pauling, que acabamos de ver, ao realizar a distribuição eletrônica do oxigênio, podemos perceber que ele tem a seguinte distribuição. Na letra A, 1s2, 2s2 e 2p6. E na letra B, 1s2, 2s2 e 2p4. Faz a distribuição eletrônica no seu caderno e eu já volto com a resposta.
Nós vimos nas aulas anteriores como fazer a distribuição de Linus Pauling. Você já sabe fazer isso. Esse exercício é só para refrescar a sua memória para a gente poder continuar o assunto dessa aula. Observando a resposta aqui, nós temos a primeira camada que cabe 2 elétrons, então 1s2. Na segunda camada nós temos 2 subníveis. O subnível S, que cabem 2 elétrons, e o subnível P, que cabem até 6 elétrons. Como o oxigênio ele tem um número atômico que não vai ter a última camada completa, a gente vai distribuir esses elétrons até chegar no número total dele. E o número total dele é 8. Como que eu faço para descobrir isso? Lembram que a gente descobriu isso olhando a tabela periódica? Então você vai descobrir sempre analisando aquela tabela. Então a resposta certa aqui é a letra B. A distribuição do oxigênio é 1s2, 2s2 e 2p4. Tranquilo? Agora tem outro exercício que eu quero ver se você vai entender. Você vai ter que usar a resposta do anterior para chegar nessa. Agora que você já descobriu qual é a distribuição eletrônica do oxigênio, em cada camada eletrônica, responda quantos elétrons ele possui em sua camada de valência. Letra A, 4 elétrons. Letra B, 6 elétrons. Responde aí, a gente já volta.
resolver esse exercício, você não precisava pensar muito. Era só analisar a distribuição que você fez no anterior. Se ele tem na última camada dele 2 subníveis, a gente vai contar os 2. Então, o S2 e o P4. Portanto, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se a gente analisar aqui o desenho do elétron e do átomo, nós temos o núcleo. Na primeira camada, que é a camada K, ele tem os 2, que é do 1s2. E aí, na camada 2, ele tem os do subnível S e do subnível P. Então, ele tem aqui, ó, 2 iguais aos primeiros do S e mais 4 representando o P. Fica fácil de entender, né? A gente vai trabalhar agora em cima disso. Só para ficar claro do que eu tinha falado para vocês anteriormente, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, a gente vai encontrar ele lá na família 6A da tabela periódica. Como ele tinha 2 camadas, ele vai estar na segunda linha. Então, conta a primeira e a segunda e a gente encontra ele aqui, ó. Bem fácil de encontrar o elemento. Na distribuição eletrônica de Linus Pauling, a gente vai começar a analisar que alguns elementos, eles vão ter algumas propriedades para poder se ligar a outros. Aqui a gente tem o átomo de sódio. O sódio, ele está na primeira família, na família 1A. Então, ele vai ter na distribuição dele 3 níveis e no último nível ele vai ter apenas 1 elétron, porque ele tem 11. Então, a gente distribui 2 primeiro, 8 depois e sobra mais 1 na última camada. Tranquilo? Essa aqui é a distribuição dele nos níveis eletrônicos e a gente sempre vai analisar, portanto, a última camada. Assim como o nosso amigo cloro. O cloro, ele tem 17 elétrons. Fazendo a distribuição dele, no primeiro nível, a gente coloca 2 elétrons, então 1s2. No segundo nível, a gente vai usar o subnível S, 2s2, e aí depois a gente volta de novo no subnível 2 do P, que é 2p6. Descendo, a gente vai para outra camada, que tem um próximo subnível, que é o 3s2. E aí, em seguida, o 3p5. Por que 5? Porque cabem até 6. Ele tem 17. Se a gente colocou 2 aqui, 8 aqui, e já tinha colocado 2 no primeiro subnível, ainda restam 5 para eu finalizar. Diferente do sódio, a gente vai somar aqui, ó, os 2 subníveis da última camada. Então, a gente vai somar o S2 e o P5 para descobrir a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Nesse caso, ele tem 7 elétrons. Então, esse átomo, ele é mais permissível de receber elétrons do que o nosso amigo cloro que a gente viu anteriormente. Como ele só tinha 1, é mais fácil ele doar para alguém. Vamos para uma perguntinha. Ao analisar a fórmula química do óxido de alumínio, que é Al2O3, marque a alternativa que corresponde ao nome dos elementos e da quantidade exata de elétrons que temos nas camadas de valência de cada um. Só para lembrar que o número atômico do alumínio é 13 e o número atômico do oxigênio é 8. Na letra A, será que o alumínio tem 2 e o oxigênio 6? Na letra B, será que é ouro e tem 2 e o oxigênio que tem 3? Na letra C, o alumínio que tem 3 e o ozônio que tem 2? Ou então na letra D, o alumínio com 3 e o oxigênio com 6? Analisa aí e a gente já volta.
Voltamos, galera. A gente ainda não explicou e nem falou sobre esse tipo de assunto direito, mas vocês vão entender que é muito simples isso daqui. A resposta certa seria a letra D. Alumínio 3 e oxigênio 6. Esses elementos aqui, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica deles para poder descobrir quantos elétrons eles vão ter na última camada. Mas se a gente olhar na tabela periódica e lembrar do que eu falei para vocês antes, o alumínio está na família 3 e o oxigênio na família 6. Então, eles vão ter 6 elétrons na sua última camada. Quando eles se ligarem, a molécula que forma esse composto de óxido de alumínio vai precisar juntar mais de um átomo de cada elemento. E a gente vai ter essa configuração da molécula do composto. Alguns compostos vão ser assim, com os numerozinhos, outros não. E a gente vai entender isso agora. Nas ligações químicas, os átomos eles precisam se ligar para poder ter estabilidade entre os elétrons. A gente vai aprender nessas próximas aulas que existem alguns tipos de ligação. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Aqui na tela, a gente tem 2 exemplos de 2 ligações diferentes. Percebam que tem alguma coisa acontecendo aqui que não está igual nas 2 figuras. Na primeira, eu tenho um sódio e um cloro. E eles estão formando um cloreto de sódio. E aí ele só tem um e tem uma flechinha mandando para o outro. O que será que está acontecendo? Qual será a ligação que acontece aqui? Na outra figura, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O, que é a nossa água. Aqui, ó, não tem nenhuma flechinha mandando nada para ninguém. Mas eles têm aqui, ó, um círculozinho, que eles estão usando junto esse elétron. Qual será essa ligação? A gente vai descobrir. Calma aí. Nas ligações químicas, a gente vai perceber que eles podem doar e receber, ou então compartilhar os elétrons. Só voltando aqui agora, quem que está doando e quem que está recebendo? O sódio está doando para o cloro. Então, eles têm um tipo de ligação, que é a ligação que forma íons. Então, é a ligação iônica, que a gente vai aprender hoje. Aqui no caso da água, eles estão usando junto os elétrons. Então, eles estão compartilhando essa energia. Portanto, é uma ligação covalente. A gente vai aprender ela nas próximas aulas. As substâncias que são formadas por íons são então chamadas de substâncias iônicas ou compostos iônicos. A gente vai ver que tem diferença das substâncias que são formadas nas ligações covalentes. Tranquilo? Na ligação iônica, ela acontece como resultado da atração entre cátions e ânions. E essas ligações, elas permanecem unidas com uma força bem grande. Ou seja, um átomo vai doar um elétron para o outro e eles vão manter essa ligação para que tenha estabilidade nesse composto. Na ligação iônica, vai acontecer entre elementos que são metais e elementos que são não metais. Então, a gente vai ter que prestar atenção na tabela periódica, que a gente aprendeu nas outras aulas, para poder ver se ele é metal ou não e se ele está se ligando com a pessoa certa, com o elemento certo. E a única que ocorre transferência de elétrons de metal para ametal, ou seja, o metal, no caso lá do cloreto de sódio, o sódio é um metal e ele vai doar o elétron para o ametal, que é o cloro. Então, tenham essas regrinhas na sua mente, que acontece entre cátions e ânions, que é uma ligação entre metais e não metais, onde eles doam e recebem elétrons. Não esquece. Lembra dessa tabela da outra aula? Pois é, a gente vai usá-la de volta. Nas famílias da tabela periódica, nós temos a quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência. Então, se ele está na família 1, ele tem 1 elétron. Na família 2, 2 e assim sucessivamente. A gente viu lá que aqueles que estão da família 1 até a família 3, eles perdem seus elétrons mais facilmente. Então, eles são chamados de cátions. Aqueles que estão na família 5 até a 7, eles ganham elétrons mais facilmente. Então, eles são chamados de ânions.
Aqueles caras que estão na família 4A, eles vão ter 4 elétrons na última camada. Então, eles não vão nem doar, nem perder. Eles vão compartilhar os elétrons que eles têm. E aí, eles vão participar do outro grupo de compostos que a gente vai analisar na sequência. O sódio e o cloro, então, que a gente já falou bastante, eles têm, no caso do sódio, a tendência de perder um elétron, esse que está aqui na última camada, e ele vai ser chamado de cátion monovalente de sódio. Lembram disso? O cloro, ele tem 7 na última, então ele tem a tendência de ganhar um. Se ele ganha, ele fica com mais carga negativa, então ele vai ser um ânion. Como ele ganhou só um, então ele é um ânion monovalente. De quê? De cloro, que é o elemento. Bem fácil, a gente já tinha aprendido isso antes. O sódio está aqui, ó, na primeira família, porque ele tem um elétron na sua última camada. O cloro está lá na família 7A, porque ele tem 7. Então, é fácil da gente encontrar eles se seguirmos essas regras. Na fórmula química, aparecem os símbolos e a proporção do número de átomos dos elementos químicos presentes na ligação formada. Então, se eu tenho aqui, ó, o sódio e o cloro, eu vou ter um cátion e um ânion. Quando eu montar a fórmula química, eu não preciso ficar colocando sempre esses sinaizinhos. Eu só coloquei aqui agora para você entender do que eu estou falando. Eles têm cargas da mesma intensidade, ou seja, aqui tem mais um e aqui tem menos um. Então, quando eles formam o composto, essas cargas se anulam. Então, eles não precisam aparecer os sinais. Tranquilo? No caso aqui, ele vai ter o sódio um elétron na camada M e o cloro também tem 7 na camada M, que é a segunda camada, ou melhor, a terceira camada. E aí eles vão estar nessa camada, sendo a camada de valência, onde eles vão estar fazendo a ligação química. Agora a gente vai parar um pouquinho para pensar. Analise as fórmulas químicas abaixo e marque a alternativa que demonstra um exemplo de ligação iônica. Para isso, monte as ligações com a fórmula de Lewis em seu caderno. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre a fórmula de Lewis, mas naquele esquema das bolinhas que a gente viu, coloque os elementos que estão aqui e veja qual deles é que vai fazer essa ligação de doar e receber. Na letra A gente tem o CO2. Na letra B, H2O. Na letra C, O3. E na letra D, Ki. Faz aí, a gente já volta.
Voltamos então agora com a resposta desse exercício. E a alternativa que melhor responde ele é a letra D. Se a gente analisar aqui, ó, nós temos o potássio, que tem como símbolo a letra K. Ele pertence à família 1A, que ele só tem um elétron na sua última camada. O I é o iodo. E aí, quando eles fazem essa ligação, o potássio vai doar para o iodo um elétron para que eles fiquem estáveis e formem um composto estável. Beleza? A fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica, que a gente já está vendo desde que começou a falar de ligação, ela representa os elétrons com bolinhas. Então, a gente sempre vai usar isso aqui na hora de fazer a ligação, porque fica mais fácil de entender. Nós temos aqui o sódio, ele tem um elétron, então a gente coloca uma bolinha. O cloro tem 7 elétrons, então a gente coloca 7 bolinhas. E fazer isso daqui facilita na hora de fazer a ligação, porque você consegue visualizar para onde está indo o elétron, da onde ele está vindo. Você pode usar cores diferentes, ou então você pode trocar. Em vez de colocar a bolinha nos dois, você pode colocar um xizinho em um e uma bolinha no outro. E aí, na hora que você for fazer a ligação, fica fácil de visualizar no seu caderno. Nessa fórmula, a gente vai usar para todos os tipos de ligações. E aí vocês vão ver que em alguns momentos ela vai ter uma pequena diferença. E a gente vai trabalhar isso em cima disso daqui a pouco. A tabela periódica, ela tem essa estrutura de linhas e colunas. No caso da fórmula de Lewis, a gente vai analisar a quantidade de elétrons que ela tem na última camada. Então dá para colocar aqui, ó, do lado de todos os elementos, quantos elétrons eles têm. E aí essa imagem fica fácil de você usar depois para estudar, já que a gente vai fazer as ligações entre metais e não metais. Então fica fácil. Você já sabe na sua cabeça quantas bolinhas cada um vai ter. Representando aqui, lembra do óxido de alumínio que a gente viu lá no exercício? Agora a gente vai representar aqui, ó, a ligação dele na fórmula de Lewis. Eu tenho aqui, ó, 2 alumínios. Cada alumínio, a gente descobriu que tem 3 elétrons na camada de valência. O oxigênio são 3 átomos de oxigênio. E a gente descobriu que cada um tem 6 elétrons na camada de valência. Então, montando a estrutura aqui com as bolinhas, percebam que aqui eu coloquei quadradinhos, ó, para ficar fácil de você visualizar de quem é o elétron. Aí eu consigo mostrar, ó, que o alumínio doa 1 para o primeiro oxigênio. Quando ele se junta com o segundo alumínio, eles doam mais 1 para o segundo oxigênio. E depois os outros 2 átomos do segundo alumínio são doados para o terceiro oxigênio. E aí eles formam essa molécula de óxido de alumínio. Mais um exercício para você. O cloreto de cálcio, que é o CaCl2, é uma substância importante no processo de fabricação do cimento, promovendo maior viscosidade à massa e aumentando o seu poder de cimentação. Nessa substância, a atração entre os cátions de cálcio e os ânions de cloro para formar um composto estável, esses íons se atraem na proporção de 1 para 2, ou seja, 1 cátion de cálcio para 2 ânions de cloro, por isso que a fórmula é CaCl2. Sabendo disso, realize a ligação entre esses compostos em seu caderno. Então, você vai seguir essa ideia aqui para montar o composto que está aqui no exercício. Faz aí, a gente já volta para ver se você conseguiu.
Eu sei que tá indo muito rápido, que tá assim acelerado o conteúdo, mas eu tenho certeza que você conseguiu pelo menos começar a montagem dessa estrutura. Nós temos aqui então um átomo de cálcio e 2 de cloro. O cálcio pertence à família 2A, então quer dizer que ele tem 2 elétrons na sua camada de valência e 2 elétrons aqui na fórmula de Lewis. O cloro tem 7 elétrons. Quando eles fazem essa ligação, cada elétron do átomo de cálcio é doado para um cloro. Então aqui, ó, a gente está representando o momento da ligação. E depois dessa barra, a ligação já concluída. O cálcio não tem mais elétrons orbitando ao redor dele, porque ele doou para o cloro, ou melhor, para os cloros. E aí todo mundo ficou feliz. Mais um exercício. O brometo de potássio, que é o KBr, é usado para tratar epilepsia em cães. É um composto químico sólido, cristalino, de cor branca, solúvel em água e em etanol. Ele tem em suas moléculas ligações do tipo iônicas. Demonstre em seu caderno como essas ligações podem ser. A gente já viu os exemplos, já fez uma atividade antes, então agora é só fazer a mesma coisa. Vai lá, você consegue, a gente já volta.
voltamos. Eu acho que você conseguiu fazer isso, porque estava mais fácil, né? A gente viu ali a resolução do anterior e agora ficou tranquilo para resolver. Vamos lá. Nós temos então o potássio, que tem símbolo a letra K, e aí ele tem um elétron na camada de valência porque ele pertence à família 1A. O bromo, ele tem 7 elétrons na camada de valência porque ele pertence à família 7A. Quando eles fazem essa ligação, o potássio, que é muito gente boa, doa um elétron para o bromo. E aí, o que acontece? Todo mundo fica feliz. Na aula de hoje, então, vamos relembrar aqui, os íons são átomos eletricamente carregados que receberam ou perderam elétrons. A gente só reviu isso. Quando unimos os íons, a gente forma ligações iônicas. Essas ligações acontecem entre metais e não metais. Então lá o sódio, o potássio, eles eram metais, que se ligaram ao bromo, ao cloro, que são metais. Os elétrons que são doados ou recebidos nessa ligação, eles estão na camada de valência, que é a última camada que o elétron tem, que o átomo tem. Mantenha-se hidratado, se alimente bem, cuide da sua família, se exercite, deixe um tempinho reservado do seu dia para você estudar. Keep safe, que se cuide. E a gente se encontra de novo na próxima aula de ciências para falar mais um pouquinho sobre ligações iônicas. Até mais!